Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de curtir, se inscrever, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Tereza Botarro. Tudo bem, Tereza? Seja bem-vinda. Tudo bem, Charles, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade de conversar um pouquinho hoje conosco. A Tereza, que é presidente da Ordem Teosófica de Serviço, já iremos falar um pouco mais sobre o que é, né, essa ordem, desde 2017, membro da Sociedade Teosófica há 30 anos, militante da causa animal. Ela foi uma das integrantes da fundação do Partido Animais, como diretora do movimento social em 2017. E ela também é psicóloga da linha Gestalt Terapia e Trauma em Forma de Saúde Mental. E o livro que a gente vai falar hoje, ela esteve totalmente envolvida aí com o lançamento dessa obra, né? É o Manual Internacional da OTS, Ordem Teosófica de Serviço. Esse livro ele foi publicado como uma iniciativa da própria OTS, em parceria com a Editora Teosófica, está disponível aí nos canais da Editora Teosófica para aquisição. Tereza, então, acho que para quem está nos assistindo, né, acho que é interessante contextualizar, afinal, o que é a Ordem Teosófica de Serviço, né? Então, porque muita gente não conhece. Acho que muita gente até que simpatiza com o próprio movimento teosófico, que talvez conheça a Sociedade Teosófica, mas não conhece a Ordem Teosófica, né? Então, acho que a gente poderia começar por aí, né? Então, é um manual internacional. Então, essa ordem, ela é internacional? Como que começou? Como que chegou no Brasil? Como que ela atua no Brasil? Fala um pouquinho para nós. Certo, Charles. Então, a Ordem Teosófica de Serviço foi fundada em 1908. Então, são 115 anos que a OTS está fazendo no mundo de existência. E ela foi fundada em 1908 pela senhora Anne Besant, com o propósito não de separar-se da Sociedade Teosófica, mas, ao contrário, integrar um serviço, um chamado ao serviço de uma forma prática, porque a gente tem, vamos dizer, 3 dimensões do estudo espiritual dentro da linha teosófica, que é a meditação, o estudo e a prática. Então, é dentro desse ponto da prática que a gente entra, que Anne Besant criou a OTS, para desenvolver nos estudantes teosóficos, em todas as pessoas que simpatizam com o movimento teosófico, um chamado para o serviço, uma forma de atrair pessoas que tenham o temperamento de voluntariado, de serviço, porque muitas pessoas se identificam, às vezes, mais com o serviço do que com o estudo, o que não tem nada de perdão, o que não tem nada de errado, mas as pessoas têm temperamentos diferentes. Então, a OTS é um chamado para aquela pessoa que tem o perfil, que tem o espírito de trabalhar com um servidor prático. E, Tereza, me fala um pouquinho no Brasil, né? Sei que você está à frente, né, da UTS no Brasil desde 2017. E no Brasil, quais são as atividades que são realizadas, que já foram realizadas? Qual que é o foco do trabalho? Como que se articula, né? Então, você reside em Brasília e coordena, né, essa iniciativa nacional. Há outras pessoas? Como que as lojas, a aderência das lojas de grupos teosóficos à ordem teosófica, ou a pouca aderência, como que se desenvolve? Certo. Então, a logística, o funcionamento assim, a sede é no Brasil, mas a gente tem trabalhos sendo desenvolvidos por todo o Brasil. A gente teve um crescimento muito grande do trabalho da UTS de 6 anos para cá,
porque a gente tentou, vamos dizer, difundir o conhecimento da OTS entre grupos, lojas e guetes pelo Brasil afora, e muitos membros, muitos simpatizantes e pessoas já faziam esse trabalho. Elas só não entendiam que esse trabalho poderia ser um trabalho dentro da linha teosófica. E aí a gente tem parcerias, a gente trabalha muito também parcerias com instituições que desenvolvem já trabalhos dentro das linhas e o perfil da OTS, porque é muito importante a gente apoiar trabalhos que sejam compatíveis com o princípio teosófico, que é o primeiro objetivo da sociedade teosófica, a fraternidade humana, sem distinção de N objetivos, né? Então, sem distinção de crenças, né? Então, a gente apoia muitos trabalhos, a gente tem trabalhos aí pelo Brasil afora, tanto na linha de idosos, de refugiados, de meio ambiente, animais. A gente tem assim uma linha muito diversificada de trabalhos voluntários e serviço e apoio para muitas instituições, crianças, orfanatos. Então, a gente tem pelo Brasil todo. Então, aqui em Brasília, comigo é a coordenação. A gente tem uma equipe que a gente chama que são os olhos da ordem, é o assessoramento da ordem que dá apoio a outras instituições, a outros departamentos, que são os departamentos do meio ambiente, cultural, serviço social, cidadania, paz. Então, a gente tem são 7 departamentos que estão coordenados pelo assessoramento, pela equipe que direciona os trabalhos da Ordem Teosófica de Serviço. Ah, maravilha. Então, há frentes diferentes de trabalho, né? Então, causa Sim. animal, idosos, crianças, né? Então, conforme, com parcerias também com outras instituições, acredito, com ONGs, né? Outras instituições que já realizam esse trabalho, aí vai se encaminhando. E como Tereza, como que você vê a importância do manual? Então, esse manual internacional, afinal, como que ele contribui, qual que é a importância dele para a manutenção do trabalho que já é realizado e também para a expansão do trabalho, né? Para que o trabalho cresça. Como que o manual contribui nesse sentido? É uma boa pergunta, Charles. Então, até então, a Ordem Teosófica de Serviço no Brasil era desenvolvida de uma forma muito pequena. Não se aproveitava muito o potencial da Ordem Teosófica de Serviço. Eu acho que até por desconhecimento, por difundir mais, não havia muita informação. Então, era algo muito pequeno, resumido a serviços muito ali em eventos da Sociedade Teosófica. E com a ideia de lançar o manual, porque o Manual Internacional, ele é uma tradução que a Regina Medina fez. Ele é uma tradução do Handbook International, que foi desenvolvido na Índia, onde é a sede mundial da OTS, e foi desenvolvido pelo Tim Boyd e a equipe toda da OTS Internacional. E nesse handbook há informações tanto em nível de inspiração, textos inspiradores que, de certa forma, traz aí um chamado para o serviço, um convite ao serviço, e também uma forma de dar importância a esse papel tão importante do serviço, o chamado ao serviço, a natureza do serviço. E ele também tem, além de textos inspiradores, ele também tem uma parte formal, que é a organização de grupos, a estrutura funcional, propósitos, missão, objetivos e princípios norteadores que dão ao trabalho do OTS um up no sentido de algo mais organizado, estruturado e talvez quase que mais profissional, em face de que antes era algo mais amador, um trabalho solitário de pessoas que faziam separadamente, isoladamente, em suas lojas e guetes, e
Agora, com o manual, o nosso intuito é poder trazer um material que traz um norte, um direcionamento para nós que estamos no trabalho e também para futuras gerações, porque o manual ele é um tratado direcionado às pessoas que dedicam suas vidas ao serviço e que sentem um chamado interno, né, de doação à humanidade. Mas a gente também tem o intuito de trazer esse material para deixar para as futuras gerações, né? A gente quer deixar um legado para todas as gerações que chegarem ao movimento teosófico quando nós não estivermos mais aqui, e que esse trabalho seja, que esse manual seja um norte. Como trabalhar? Como chegar ao TS? De que forma a gente pode criar uma estrutura funcional e também que esteja de acordo com os princípios teosóficos, porque muitas vezes pessoas chegam à sociedade, chegam ao OTS antes de conhecerem o trabalho teosófico, e elas só vão conhecer o trabalho teosófico quando elas já estão trabalhando, né? O perfil de pessoas que sentem o chamado espiritual de uma forma da ação, de contribuir e aliviar o sofrimento humano através de ações voluntárias e de serviço. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Teresa Botarro sobre o livro Manual Internacional da OTS, Ordem Teosófica de Serviço. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Teresa Botarro sobre o livro Manual Internacional da OTS, Ordem Teosófica de Serviço. Teresa, como que funciona, então, a Ordem Teosófica de Serviço, Sociedade Teosófica? Muita gente pode ter dúvidas nesse sentido, né? Então, tem pessoas que frequentam a Sociedade Teosófica, mas não são membros, tem que ser membro para participar. Qual que é a relação, né? E quem já é membro, como é que faz também? Automaticamente já está inserido na Ordem Teosófica de Serviço ou não? São entidades paralelas ou é a mesma coisa? Fala um pouquinho para nós. Então, Charles, essa é realmente uma dúvida que muitas pessoas que chegam na UTS ou na Sociedade Teosófica têm, e é por isso que o manual existe, por esclarecer muitas dúvidas e questionamentos sobre esses princípios. O que acontece? A UTS, ela abraça pessoas de muitos temperamentos e artes, né? Pessoas que têm abordagens na arte do serviço. E como parte integrante da Sociedade Teosófica, a OTS oferece um lugar onde todas as pessoas podem encontrar apoio e inspiração em seus trabalhos de serviço como prática espiritual. Então, a Sociedade Teosófica, ela, de certa forma, apoia muito o trabalho da OTS, elas não estão separadas, elas são partes integrantes do todo o processo espiritual, do caminho espiritual, conforme eu disse lá atrás.
aquele tripé, aquelas 3 dimensões que são o serviço, a meditação e o estudo, e a UTS está dentro desse princípio que é o serviço. Então, ela é uma parte, a gente costuma dizer que ela é uma vertente. Há um termo no manual dizendo que ela é como se fosse uma avenida, ela é um caminho que trabalha paralelamente ao estudo teosófico, ao movimento teosófico, de uma forma um pouco diferenciada, mas integrada aos princípios espirituais norteadores da literatura teosófica, como a sabedoria e o serviço. Porque a Helena Blavatsky ou outros grandes líderes do movimento teosófico enfatizavam sempre a importância do serviço. Eles sempre diziam que se a gente não olhar para o próximo, se a gente não trabalhar em função da humanidade e que a gente não direcione o nosso olhar para a humanidade, a gente está cometendo um grande equívoco, porque caminho espiritual não é só um caminho solitário, é um caminho que a gente se torna um melhor trabalhador, a gente se prepara para servir melhor. Então, a gente precisa ter esse olhar para a humanidade, e esse é o maior princípio que norteia a sociedade teosófica, né? A compaixão. Então, a gente trabalha para a humanidade, esse é o nosso maior princípio. Então, ela está unida, ela está ligada a esse princípio de uma forma prática. A OTS, ela tem um estatuto, ela tem uma missão, valores, isso está no manual. Apresenta para quem está interessado em conhecer, né? Então, começando aqui uma frase da HPB, que ela nos chama a atenção para a importância do nosso trabalho no mundo exterior, né? E no seu editorial Lúcifer, em 1887, ela escreveu que aquele que não pratica o altruísmo, aquele que negligencia em ajudar seu irmão e que vira um ouvido surdo para o grito da humanidade, da miséria humana, não é um buscador da sabedoria divina. E o que isso tem a ver com o TS? Tem a ver com o propósito da UTS, que é o serviço altruísta a todas as pessoas que sofrem. Ela busca, o propósito da UTS busca não apenas aliviar o sofrimento humano, mas também inserir nas pessoas um espírito de altruísmo, de amor compassivo. E o outro ponto é a transformação interna do servidor, que é o maior, vamos dizer, o que enlaça esse propósito dentro do lema da UTS, que é a união daqueles que amam a serviço de tudo que sofre. Então, o propósito da UTS é esse. Dentro da missão, a gente tenta fazer com que indivíduos possam trabalhar em várias linhas de serviço para a elevação do planeta, para a elevação da humanidade, proteção do meio ambiente, em vários âmbitos. E ações individuais podem ser reforçadas por ação e trabalho colaborativo em equipe. Então, esses são princípios e missão que norteiam o trabalho da UTS. A ação social, ela é encorajada como prática espiritual. Só fazendo uma breve contextualização de alguns termos que a Teresa comentou, então ela falou HPB, né? HPB é geralmente a abreviação que teosofistas fazem para a autora e fundadora, né, do movimento teosófico moderno, Helena Petrovna Blavatsky. Então, HPB, as iniciais aí do seu nome. E ela citou também a revista Lúcifer, né? Para muitas pessoas esse nome pode soar estranho. Blavatsky era realmente uma pessoa que causava muitas provocações, né, no status quo, né, quebrando tabus, né? Então, Lúcifer, a palavra significa o portador da luz, né? A tradução literal do termo. Então, Blavatsky tinha uma revista editada por ela com esse título. Teresa, eu vi recentemente
então, a divulgação de um estudo, né, um estudo quinzenal, que será realizado, acredito que de forma online. Como que funciona? Ele vai ter um número X de encontros, ou ele é um estudo contínuo, que vai ser sempre quinzenal, né, pelo que eu vi, aos domingos. Fala um pouquinho para nós desse estudo, quem quiser participar, como é que faz. Uhum. Então, como a gente está aí num crescente de trabalhos, o trabalho da OTS no Brasil tem crescido exponencialmente, e dentro disso nós, vamos dizer, alcançamos muitas pessoas que se identificam com o trabalho da OTS e que chegaram até nós. Então, a gente tem um grupo hoje bastante, com muitas pessoas interessadas no trabalho da OTS, e com isso houve uma demanda. As pessoas começaram a conhecer o trabalho da OTS através do manual, isso pelo Brasil todo, e disso surgiu uma possibilidade, uma demanda implícita de nós estudarmos o manual, porque o manual, embora tenha a estrutura organizacional e funcional, ele tem textos muito inspiradores que foram escritos por representantes da OTS mundialmente, pessoas que trabalham há mais de 50 anos dentro do movimento da OTS e que trouxeram textos muito inspiradores, muito profundos, e que nós decidimos da equipe a criar esse grupo de estudos para estudar quinzenalmente. Então, 2 vezes no mês, nós estaremos estudando o manual. Então, nós aproveitamos para fazer um convite a você que nos escuta, a participar, a conhecer o nosso trabalho, conhecer o potencial desse trabalho da OTS no Brasil, dentro do movimento teosófico, em comunhão com essa literatura da sabedoria perene, da sabedoria divina, que norteiam os princípios da fraternidade humana. Bacana. E esse estudo, Tereza, então, ele não tem data de término, vai ser um estudo contínuo do manual? A ideia é que ele seja um estudo regular. Exatamente. E terá uma sequência, a cada 15 dias, nós iremos nos reunir às 18 horas para estudar textos do Manual Internacional da Ordem Teosófica de Serviço. Bacana. E, Tereza, para finalizar, então, quem tiver interesse, a pessoa, né, nos assistiu e quer conhecer mais da Ordem Teosófica de Serviço, como que ela faz? Tem um canal oficial, uma página de Instagram, um WhatsApp? Qual que é o contato? Qual que é o caminho para a pessoa entrar em contato com vocês, né? Membro da ST ou não? Essa pergunta, pode participar quem não é membro da Sociedade Teosófica? Pode ajudar? Como que funciona? Sim, claro, não precisa ser membro da Sociedade Teosófica, não precisa nem conhecer a Sociedade Teosófica, os princípios. O que é muito importante é que sejam princípios norteadores, que, vamos dizer, da compaixão, né, do cuidado. E nós temos uma página no Instagram, que é @ots.brasil. Aproveito para dizer que nós somos herdeiros de vidas dedicadas ao movimento teosófico, e a gente gostaria de deixar esse legado para todas as gerações que chegarem ao movimento teosófico, e esse é o maior objetivo do Manual Internacional. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Tereza Botarro sobre o livro Manual Internacional da OTS, Ordem Teosófica de Serviço, a publicação da própria OTS no Brasil e comercializado pela Editora Teosófica em parceria. Então, quem tiver interesse no livro pode adquirir pelos canais da Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.